Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Quando você ouve dizer período antediluviano, qual é o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça? Civilizações antigas, inclusive as que construíram as pirâmides do Egito e o círculo sagrado de Stonehenge, por exemplo? Ou você pensa nas sociedades que viviam da maldade e em constante corrupção moral, nos gigantes filhos de anjos e mulheres? Bom, não importa o lado que pese para você, uma coisa é certa. Se pudéssemos viajar no tempo, certamente não conseguiríamos sobreviver por muito tempo, de acordo com os nossos padrões atuais. Mas primeiro, o que foi o dilúvio? O que ele representa para a ciência e para a religião? Bem, na Bíblia, o relato do dilúvio aparece no capítulo 6 de Gênesis, ao dizer que Deus enviou um dilúvio universal para destruir toda a vida terrestre, exceto aquelas salvas na Arca de Noé. O evento durou 40 dias e 40 noites de chuva contínua, mas a água permaneceu sobre a terra por mais de um ano. O objetivo era purificar a terra da corrupção humana, mas Deus prometeu não repetir esse tipo de destruição, simbolizado pelo arco-íris. Segundo consta no capítulo 7 de Gênesis, o dilúvio teve uma característica global, isso é, a água tomou conta de toda a superfície do planeta. A Bíblia cita ainda a história de Noé e sua arca, na qual navegaram sua família e várias espécies animais, em casais, até que a água baixasse. Eles teriam sido os únicos sobreviventes do dilúvio. Para a teologia, essa história é uma representação de um ato de juízo divino e renovação, seguido por uma aliança entre Deus e a humanidade. Além do viés religioso, alguns sugerem que Atlântida, o continente perdido de uma civilização muito avançada, teria sido submerso nesse dilúvio. Bem, mas a ciência já tem outra visão a respeito desse provável acontecimento. Na ciência, o conceito de um dilúvio global, como descrito na Bíblia, não é corroborado. Contudo, há possíveis eventos regionais que poderiam ter inspirado o relato bíblico. A região onde a narrativa se origina, por exemplo, sofreu inundações históricas catastróficas, como as dos rios Tigre e Eufrates. Essas inundações poderiam ter sido interpretadas como eventos globais por populações locais. Há também a teoria do Mar Negro. Cerca de 7.500 anos atrás, acredita-se que o Mar Negro experimentou um aumento catastrófico no nível de águas devido à entrada do Mar Mediterrâneo pelo Estreito de Bósforo. Isso inundou áreas habitadas, podendo ser a base para relatos como o de Noé. Muitas culturas ao redor do mundo têm mitos sobre grandes inundações, como, por exemplo, Gilgamesh, a mitologia hindu, a mitologia maia. Isso indica a possibilidade de experiências traumáticas com inundações em diferentes regiões e épocas. Ainda na visão científica, não há evidência de uma inundação global cobrindo a Terra inteira nos últimos milhões de anos. Depósitos sedimentares em algumas regiões suportam a teoria de grandes inundações locais, mas não de um evento global. Mas não estamos aqui para falar especificamente sobre o dilúvio, e sim como deveria ser a vida na época conhecida como antediluviana, isso é, entre 2.000 e 10.000 anos atrás. Antes do grande dilúvio que moldaria para sempre a paisagem e o destino da humanidade, existia um mundo misterioso, um tempo envolto em sombras e memórias fragmentadas. Era um mundo estranho e sedutoramente diferente, onde os seres humanos caminhavam por eras que hoje desafiam a nossa compreensão, mas não era um paraíso. Esse período antediluviano, descrito sem floreios ou saudosismo nos primeiros capítulos de Gênesis, emerge como um palco de conflitos humanos profundos e de uma relação inquieta com a própria Terra. Imagine vastas extensões de uma terra jovem, coberta por uma vegetação exuberante, mas exigente. Desde o início, a terra precisava ser trabalhada. Ela não oferecia generosamente os seus frutos como um banquete divino. Nesse mundo, as relações humanas também eram marcadas por tensão. Ciúmes e traições envenenaram a harmonia que poderia ter existido. Abel encontrou a morte pelas mãos de seu irmão Caim, e esse ato tornou-se o eco sombrio
de uma natureza humana em luta consigo mesma. Ao contrário das lendas e mitos que celebram eras douradas como o Tempo de Ouro de Ovídio, onde a terra oferecia tudo sem ser perturbada por arados, o Gênesis pinta um quadro mais realista e duro. A humanidade era obrigada a domar uma terra que resistia, uma terra que carregava as marcas de um julgamento iminente. Esse mundo, embora fascinante em sua dureza, era também frágil. Uma destruição colossal estava à espreita, e quando ela veio, não deixou vestígios do que antes existia. E, no entanto, é justamente esse aspecto que confere à narrativa sua força. O autor de Gênesis não se preocupa em detalhar o glamour de um mundo perdido. Ele nos conduz a uma reflexão mais profunda. O que é essencial na existência humana não são as circunstâncias externas, mas como os indivíduos respondem a elas. Mesmo antes do dilúvio, a violência, a corrupção, a arrogância haviam levado o mundo à beira da ruína. Quando as águas finalmente subiram, não foi apenas a terra que mudou. A própria essência da humanidade foi transformada. E o que emergiu das águas foi algo fundamentalmente novo. Uma terra remodelada, uma humanidade marcada pelo juízo, mas também pela graça e pela promessa de um futuro diferente. Esse mundo antediluviano perdido não é apenas o eco de um passado distante. Ele é um espelho que nos desafia a enxergar a nossa própria vulnerabilidade e esperança. Seguindo a tradição bíblica, o mundo pré-diluviano contou com figuras consideradas importantes para o desenvolvimento da raça humana. Os humanos teriam sido iniciados a partir de Adão e Eva, que geraram 2 filhos, Caim e Abel. Contudo, Caim matou Abel e, num relance, a Bíblia já nos joga num mundo completamente diferente de suas premissas. Um mundo este encontrado por Caim ao sair de casa após o conflito com seu irmão. Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Ele nomeou essa cidade em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira mencionada na Bíblia. Contrariando as teorias extra-bíblicas, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora a humanidade passe por um tipo de evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não houve um retrocesso evolutivo como espécie, conforme argumentam algumas teses científicas. Isso se torna evidente quando examinamos os relatos bíblicos do período antediluviano. Por exemplo, Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, já era avançado o suficiente para construir uma cidade. Os seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções. Por meio de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, a sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, criar rebanhos, desenvolver as artes com instrumentos musicais e forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia demonstra que a humanidade já tinha capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Embora a Bíblia forneça poucos detalhes sobre esse período, é evidente que houve um desenvolvimento tecnológico e cultural significativo no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-dilúvio, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre essa questão. No entanto, diversos estudiosos sugerem que o intervalo de tempo entre a criação do mundo e o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas de datar esse período foram feitas, mas todas se mostraram inconclusivas. De fato, a única fonte que fornece qualquer informação cronológica sobre o período pré-dilúvio é a lista genealógica no capítulo 5 do Gênesis. Embora não seja fornecida uma lista exaustiva de todos os descendentes de Caim, a passagem nos dá informações sobre alguns deles e suas contribuições para a sociedade da época. Caim e sua esposa Aclima tiveram seu primogênito Enoque, cujo livro não pôde ser inserido no cânone bíblico e, por isso, é considerado apócrifo. Aliás, se você ainda não conhece essa obra, que é o livro de Enoque, considere lê-lo
e tentar entender um pouco mais sobre a história bíblica. De Enoque nasceu Irade, de Irade nasceu Mecau-Ilael, e de Mecau-Iael nasceu Metusael, e de Metusael Lameque. Lameque tomou 2 esposas, uma chamada Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que habitam em tendas e criam gado, o precursor dos fazendeiros. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam lira e flauta, o primeiro músico narrado na Bíblia. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, que forjou todos os tipos de ferramentas de bronze e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Naamá. E ainda de acordo com a história bíblica, será que os filhos de Caim podem ter sido aprendizes dos anjos caídos, uma vez que eles ensinaram os homens a trabalhar com ferramentas e também sobre música? É uma questão interessante para se pensar, hein? Uma vez que isso não é diretamente dito no livro sagrado, nem mesmo os personagens são confirmados no livro de Enoque. Mas fica aí um tema legal para a gente pensar. Bem, essa é a visão religiosa. Mas e para a ciência? Como era viver naqueles anos, muito antes da vinda de Cristo e da ideia de um único Deus? Imagine um mundo anterior aos grandes registros históricos, onde os primeiros passos da humanidade para a civilização estavam sendo dados. Esse período, que a ciência conhece como pré-história, foi marcado por uma jornada fascinante de evolução cultural e tecnológica, começando com os primeiros humanos nômades e culminando no surgimento das grandes civilizações. No início, a vida era simplória, mas desafiadora. Durante o Paleolítico, os humanos sobreviviam como caçadores-coletores, movendo-se em pequenos grupos, explorando a natureza em busca de alimentos e abrigo. A organização social, claro, era rudimentar, mas já apontava para a necessidade de cooperação. Com o tempo, algo extraordinário aconteceu: a Revolução Agrícola. Foi nesse ponto, por volta de 10.000 a.C., que a humanidade começou a transformar radicalmente o mundo à sua volta. As pessoas aprenderam a plantar, a criar animais e a estabelecer comunidades fixas. Esse momento deu início ao Neolítico, um período em que vilarejos começaram a surgir, acompanhados por ferramentas de pedra polida e um senso de coletividade mais estruturado. Com a descoberta dos metais como cobre, bronze e ferro, a humanidade deu um salto ainda maior. Ferramentas, armas e novas tecnologias transformaram a maneira como as sociedades viviam e interagiam. Foi nessa época que as primeiras grandes civilizações começaram a florescer, cada uma delas trazendo contribuições únicas para a história. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, surgiram cidades-estado como Ur e a Babilônia. Aqui, os sumérios inventaram a escrita cuneiforme e criaram algumas das primeiras leis registradas. No Egito, as margens do Nilo deram vida a uma civilização que construiu pirâmides impressionantes, desenvolvendo técnicas avançadas de irrigação e cultivo de uma rica tradição cultural e religiosa. Conquistas que até hoje a gente não entende muito bem como eles conseguiram. Mais a leste, no Vale do Indo, cidades como Harappa e Mohenjo-Daro mostraram um nível surpreendente de planejamento urbano, com ruas organizadas, sistemas de esgoto que ainda impressionam os arqueólogos. Enquanto essas civilizações históricas prosperavam, a imaginação humana também deu vida a histórias de civilizações perdidas. Platão nos deixou o mito de Atlântida, um suposto reino avançado que teria desaparecido sob as ondas. Embora intrigantes, essas histórias carecem de evidências científicas concretas, mas continuam a alimentar a nossa curiosidade. O que todas essas culturas tinham em comum era um ciclo social que conectava profundamente as pessoas à terra, à religião e à inovação. A vida girava em torno da agricultura, que sustentava grandes populações, e também do comércio, que trazia novos conhecimentos. Hierarquias sociais se formaram, com líderes religiosos e políticos no topo, enquanto os agricultores e artesãos sustentavam as bases dessas sociedades. As tradições, os mitos, as religiões não eram apenas crenças, mas pilares de coesão social e identidade.
Entre tantas civilizações, o Egito Antigo pode ser visto como uma das mais bem-sucedidas, com uma cultura que prosperou por milhares de anos. No entanto, a Mesopotâmia merece destaque como berço da civilização, onde conceitos fundamentais como a escrita e o direito começaram a tomar forma. A evolução da humanidade em todos os setores acabou filtrando e direcionando as religiões para o monoteísmo, pelo menos em sua maioria. No período antediluviano, muitas culturas acreditavam em múltiplos deuses, frequentemente associados a aspectos naturais e cósmicos. Por exemplo, na mitologia suméria, babilônica e outras, esses deuses frequentemente tinham poderes sobre as forças naturais, como a fertilidade da terra ou os ciclos do tempo. Na tradição suméria, os Anunnaki, considerados deuses poderosos, estavam envolvidos com a criação e governavam os destinos dos seres humanos. Eles eram frequentemente retratados como descendentes de uma civilização celeste, interagindo com seres humanos, muitas vezes de maneiras que indicavam envolvimento direto na vida e no destino das pessoas. Muitas religiões pré-diluvianas possuem mitos de criação que incluem a interação de deuses com o mundo material. O dilúvio é um tema comum, com relatos de grandes cataclismos que destruíram a civilização, como a história de Noé na Bíblia, o épico de Gilgamesh na Mesopotâmia e os mitos sumérios e babilônicos. Essas narrativas frequentemente descrevem o dilúvio como uma punição divina devido à corrupção ou transgressão humana e a sua reconstrução após o evento. Para apaziguar os deuses e garantir a prosperidade e proteção, as religiões pré-diluvianas frequentemente incluíam sacrifícios, oferendas e rituais. Esses rituais poderiam envolver a oferta de alimentos, animais ou até mesmo sacrifícios humanos em algumas culturas mais antigas. O propósito era manter o equilíbrio cósmico e assegurar que os deuses continuassem a proteger a humanidade. Em algumas civilizações, os líderes religiosos, ou xamãs, eram considerados intermediários entre os deuses e o povo. Eles possuíam o poder de comunicar-se com os espíritos ancestrais ou de curar através de rituais espirituais. A crença em uma existência pós-morte, reencarnação ou numa vida espiritual ativa era central para muitas dessas culturas. As religiões pré-diluvianas frequentemente apresentavam uma visão cíclica do universo, com períodos de criação, destruição e recriação. Os mitos cosmológicos explicavam a origem dos céus, da terra, da humanidade, além do papel dos deuses no controle da ordem cósmica e do destino humano. Essas crenças foram passadas por gerações através de mitos, rituais e textos sagrados, influenciando as religiões das civilizações que surgiram após o dilúvio mítico. É importante notar que, embora as evidências arqueológicas sejam fragmentadas, as histórias mitológicas de civilizações antigas fornecem insights importantes sobre as práticas espirituais dessas sociedades. A pergunta é a seguinte: será que temos aprendido ou ainda aprenderemos alguma coisa com o passado? A partir do que falamos hoje, é importante meditarmos sobre tudo isso. Deixe os comentários sobre o que você achou desse tema. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.